Olá, pessoal. Eu sou Natália Camarão. Como muitos de vocês já sabem, né? Eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e hoje eu estou de volta para falar um pouco com vocês sobre os anestésicos locais, abordando as principais dúvidas com relação ao seu uso, certo? Bom, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre os anestésicos locais. Depois eu falarei sobre os anestésicos locais mais utilizados em odontologia, sobre os vasoconstrictores, as reações adversas e as principais dúvidas, certo? Finalizando com a nossa conclusão acerca do assunto. Antes de começar a falar sobre as técnicas anestésicas na odontologia, cabe fazer uma breve introdução a respeito da anestesia local. Bom, os anestésicos locais são compostos químicos que bloqueiam de maneira reversível os potenciais de ação em todas as membranas excitáveis, determinando perda das sensações sem alteração do nível de consciência. O sistema nervoso central e o sistema cardiovascular são, portanto, particularmente suscetíveis às suas ações. Além disso, a maioria das ações sistêmicas dos anestésicos locais é relacionada com seu nível sanguíneo ou plasmático no órgão-alvo, como, por exemplo, o sistema nervoso central ou o sistema cardiovascular. E quanto maior o nível, mais intensa será a ação clínica. Os anestésicos locais são absorvidos de seu local de administração para o sistema circulatório, que efetivamente os dilui e transporta para todas as células do corpo. O nível sanguíneo do anestésico local depende da velocidade da sua absorção, do local de administração para o sistema circulatório, que irá aumentar o nível sanguíneo, e da velocidade de distribuição tecidual e de biotransformação, que ocorre no fígado, que remove a substância do sangue, reduzindo assim o nível sanguíneo. Quanto ao anestésico ideal, um bom agente anestésico ele deve apresentar baixa toxicidade sistêmica, não ser irritante aos tecidos e também não causar lesão permanente às estruturas nervosas. O tempo para início da anestesia deve ser o mais curto possível e a duração de ação deve ser suficiente para a realização do procedimento cirúrgico, com ação reversível. Os anestésicos locais, além de realizarem o bloqueio da condução nervosa, também interferem na função de todos os órgãos nos quais ocorre condução ou transmissão de impulsos nervosos. Assim sendo, exercem ação sobre o sistema nervoso central, gânglios autonômicos, função neuromuscular e em todos os tipos de fibras musculares. No sistema nervoso central, o estímulo é seguido de depressão idêntica à causada pelos anestésicos gerais, nos quais doses extremamente altas prejudicam a função respiratória, podendo levar ao óbito por asfixia. Como vimos, a duração da anestesia será determinada pelo grau de ligação proteica. Sendo assim, os anestésicos que apresentam grande afinidade ao componente proteico do nível têm menos probabilidade de se difundirem do local de injeção e serem absorvidos pela circulação sistêmica. Vale citar ainda que o metabolismo do anestésico local é importante, pois a toxicidade geral da droga depende do equilíbrio entre a velocidade
de absorção para a corrente sanguínea no local da injeção e a velocidade em que ela é removida do sangue, através dos processos de absorção tecidual e metabolismo. No tocante à excreção, os rins são os órgãos excretores primários, tanto para os anestésicos locais quanto para seus metabólicos. Sendo assim, doenças renais significativas representam uma contraindicação relativa à administração de anestésicos locais, já que os rins podem ser incapazes de eliminar do sangue o anestésico original ou seus principais metabólicos, resultando assim em um ligeiro aumento dos níveis sanguíneos desse composto e um aumento no potencial de toxicidade. Vou falar agora com vocês sobre os anestésicos locais mais utilizados em odontologia. Dentre os anestésicos locais comercializados, os mais utilizados na odontologia são a lidocaína, prilocaína, mepivacaína e a bupivacaína. Incluem-se ainda a articaína, a ropivacaína e a levobupivacaína, sendo essas duas últimas alternativas mais seguras para a bupivacaína, certo? Por apresentar uma toxicidade menor. A lidocaína é considerado o anestésico padrão em odontologia, com o qual todos os outros anestésicos são comparados. Foi o primeiro agente anestésico do grupo amida associado em 1943 e inicia a sua ação por volta de 2 a 3 minutos, tendo eficácia em uma concentração de 2%. Sua dose máxima recomendada é de 7 mg por quilo em adultos, não excedendo 500 mg ou 3 tubetes anestésicos. É encontrada comercialmente nas concentrações de 1% e 2%, com ou sem vasoconstrictor, mas para aplicação tópica da lidocaína, sua concentração ela pode ser de 5%. A prilocaína foi sintetizada pela primeira vez em 1953, tendo sido descrita apenas em 1960. Ela apresenta uma potência e toxicidade 2 vezes maior que a lidocaína e um início de ação mais retardado, certo? Por volta de 2 a 4 minutos. A dose máxima recomendada é de 6 mg por quilo, não excedendo 400 mg, ou seja, 7 tubetes anestésicos na concentração de 4% num paciente adulto. A concentração odontológica eficaz é de 4% e esse anestésico não apresenta formulação tópica. A técnica infiltrativa oferece pouco tempo de anestesia pulpar, enquanto o bloqueio regional fornece uma anestesia pulpar de até 60 minutos. Comercialmente, só é encontrado na concentração de 3%, tendo a fenitressina como vasoconstrictor. Formulações genéricas podem ser encontradas na concentração de 4%, sendo estas as que provêm melhores resultados. A mepivacaína é amplamente utilizada no campo odontológico, sendo classificada como um anestésico de duração intermediária. Ela foi preparada em 1957 e introduzida na odontologia em 1960. Ela apresenta potência e toxicidade 2 vezes maior que a lidocaína, tendo seu início de ação por volta de 1,5 a 2 minutos e a dose máxima é de 6,6 mg por quilo, não devendo ultrapassar 400 mg, ou
11 tubetes. 11 tubetes anestésicos. A concentração odontológica eficaz é de 2% com vasoconstrictor e de 3% sem vasoconstrictor. Uma de suas vantagens é que essa substância consegue ter um tempo maior de anestesia do que os outros anestésicos, sem o uso do vasoconstrictor. Ela é sintetizada apenas por laboratórios especializados em artigos odontológicos. Cloridrato de bupivacaína. No Brasil, dentre os anestésicos de longa duração, somente o cloridrato de bupivacaína está disponível comercialmente. Ele apresenta potência 4 vezes maior que a lidocaína e uma toxicidade 4 vezes menor. Inicia sua ação por volta de 6 a 10 minutos e apresenta uma dose máxima recomendada de 1,3 mg por quilo, não devendo ultrapassar 90 mg, ou 10 tubetes. Quanto ao tempo de duração, a anestesia mandibular pode persistir de 5 a 9 horas. Com relação à toxicidade, os estudos mostram que ocorrem devido à superdosagem ou por injeção acidental do anestésico nos vasos sanguíneos, não sendo essas reações diferentes das que ocorrem com os outros anestésicos locais. Em tubetes anestésicos é encontrado na concentração de 0,5%, porém, em ampolas de 20 ml, podem ser encontradas nas concentrações de 0,25%, 0,50% e 0,75%, com ou sem vasoconstrictor. Por suas características, é o anestésico mais utilizado em recintos hospitalares. A articaína foi aprovada para o uso nos Estados Unidos em abril de 2000, tendo como nome comercial Streptocaína 4% com 1 para 100 mil de epinefrina. Sua dose máxima recomendada é de 6,6 mg por quilo, não ultrapassando 500 mg, ou 6 tubetes. Vasoconstrictores. No passado, atribuíam-se várias desvantagens a eles, porém, muitas dessas desvantagens ocorriam em função do uso inadequado. Injeções intravasculares, concentrações elevadas, aplicações rápidas e grandes volumes, levando à toxicação relativa. Hoje, sabe-se que quase nenhuma solução anestésica teria efeito sem o emprego dos vasoconstrictores, tendo como principal vantagem a absorção lenta do sal anestésico, que reduz a toxicidade deste, aumenta a duração da anestesia, possibilita o uso de quantidades menores de solução, além de aumentar o efeito anestésico. As substâncias vasoconstrictoras mais comuns são a adrenalina, conhecida como epinefrina, noradrenalina, também como norepinefrina, fenilefrina ou ortapressina, que é a felipressina. Como contraindicações no uso dos vasoconstrictores, a literatura cita angina pectoris instável, infarto do miocárdio recente, até 6 meses, acidente vascular cerebral recente, cirurgia de revascularização miocárdica recente, arritmias refratárias, insuficiência cardíaca congestiva, intratável ou não controlada, hipertensão grave, não tratada ou não controlada, hipertireoidismo não controlada,
diabetes mellitus não controlado, feocromocitoma e hipersensibilidade a sulfite. Reações adversas. As complicações, quando ocorrem, podem ser divididas em psicogênicas ou não psicogênicas. As primeiras independem do anestésico e estão relacionadas ao estado de estresse do paciente. As ocorrências mais comuns são a lipotímia e a hiperventilação. As não psicogênicas, elas são raras, estando relacionadas à técnica de administração inadequada, superdosagem ou a uma reação alérgica ao anestésico. Grande parte dos eventos considerados alérgicos decorre de reações tóxicas aos anestésicos locais, diretamente no sistema nervoso central e cardiovascular. Os anestésicos locais, eles podem desencadear reações alérgicas dos tipos 1, que é a hipersensibilidade imediata, e 4, que é a dermatite de contato, cujo tipo éster causam reações do tipo 4, enquanto os do tipo amida podem causar ambos os tipos de hipersensibilidade. As manifestações clínicas sugestivas de hipersensibilidade imediata por IgE incluem prurido, urticária, broncoespasmo e angioedema. Na maioria dos casos, esses eventos ocorrem até 1 hora após a exposição. Outras ocorrências, tais como dispneia, hipertensão arterial ou síncope, poderiam ser eventualmente mediadas por IgE. Entretanto, podem envolver outros mecanismos. Deve-se ter um cuidado especial com os pacientes asmáticos alérgicos, principalmente os dependentes de corticosteroides, pois geralmente apresentam alergias aos sulfitos, que são encontrados nas soluções contendo aminas simpatomiméticas, sendo, nesse caso, indicadas soluções com felipressina. Uma enfermidade que pode acometer o paciente quanto ao uso de anestésicos locais e que os cirurgiões dentistas não estão habituados a lidar, a observar como rotina, é a metahemoglobinемia, que trata-se de uma cianose que ocorre na ausência de anormalidades cardíacas e ou respiratórias, podendo ser congênita ou adquirida. Os anestésicos que mais causam a metahemoglobinемia são a prilocaína, a articaína e a benzocaína, que é de uso tópico, os quais devem ser evitados em grandes cirurgias, portadores de insuficiência cardíaca, respiratória ou doenças metabólicas. Também deve ser evitada em gestantes, por causa do risco do feto vir a contrair a doença. O paciente, ele se apresenta letárgico, com os leitos ungueais e as mucosas cianóticas, dificuldades respiratórias e a pele com um tom cinza pálido. O seu tratamento se dá através de administração intravenosa de azul de metileno a 1%, 1,5 miligramas por quilo, podendo a dose ser repetida a cada 4 horas até a cianose ser debelada.
Vamos agora para as principais dúvidas. Dentre as principais dúvidas, existem algumas que irei listar a seguir. Começando por: qual o anestésico que posso usar em gestantes? Pode ser com vasoconstritor? Qual o melhor período da gestação para utilizá-lo? Embora seja mais indicado durante o segundo trimestre, o atendimento odontológico pode ser realizado em qualquer período da gestação, pois é sabido que a dor ela pode causar transtornos maiores para a mãe e para o feto. É válido lembrar também que as urgências elas devem ser atendidas em qualquer período, observando-se os cuidados indicados em cada estágio de gestação. Quanto ao anestésico indicado, a lidocaína é o sal mais apropriado para gestantes, respeitando-se o limite máximo de 2 tubetes anestésicos, ou seja, 3,6 ml, por sessão de atendimento, procedendo-se sempre a prévia de aspiração e a injeção lenta da solução. A prilocaína, fenilefrina e articaína não devem ser usadas por poderem levar à methemoglobinemia tanto na mãe quanto no feto. A bupivacaína apresenta a maior cardiotoxicidade, maior penetrabilidade nas membranas do coração e também maior resistência após eventual parada cardíaca. Em relação à mepivacaína, mais pesquisas devem ser realizadas, já que seus riscos para o feto não são bem detalhados. Portanto, o seu uso é desaconselhado. No que se refere ao uso de vasoconstrictores, quando os benefícios superam os riscos, os mesmos devem ser utilizados. Sem vasoconstrictor, o anestésico pode não ser eficaz, além de seu efeito passar mais rapidamente. A dor resultante pode levar o paciente ao estresse, fazendo com que haja liberação de catecolaminas endógenas em quantidades muito superiores àquelas contidas em tubetes anestésicos consequentemente, mais prejudiciais. A felipressina deve ser evitada em pacientes grávidas por ser derivada da vasopressina e, teoricamente, ter capacidade de levar à contração uterina. A noradrenalina, na concentração de 1 para 25 mil e 1 para 30 mil, não devem ser usadas, tendo em vista o grande número de complicações cardiovasculares e neurológicos causados por essa substância, sendo a concentração de 1 para 50 mil a mais indicada. Qual tipo de anestésico local posso usar em pacientes cardiopatas? Uma boa opção é a mepivacaína, por causar menor vasodilatação, ou a prilocaína, por não causar alterações de pressão e, como conduta segura, devemos utilizar no máximo 2 tubetes por sessão. Uma das maiores polêmicas que existem em relação aos vasoconstrictores é o de usá-los ou não em pacientes cardiopatas, uma vez que a adrenalina eleva a pressão sistólica e a frequência cardíaca, causando palpitações e dor torácica. A felinefrina não provoca estímulo cardíaco direto, mas pode elevar de forma significativa as pressões sistólicas e diastólica. Como consequência dessas alterações,
Através do reflexo vagal, provoca-se a queda da frequência cardíaca. Já a noradrenalina eleva as pressões sistólica e diastólica e praticamente não interfere com a frequência cardíaca. Porém, por induzir vasoconstricção mais acentuada, o dano tecidual é maior, o que leva alguns autores a desaconselharem o uso desse vasoconstrictor. A felipressina, ou octapressina, é uma análoga sintética da vasopressina, hormônio produzido pela neurohipófise e também conhecida como hormônio antidiurético, ou ADH. Ele não apresenta efeitos diretos sobre o miocárdio, mas é um potente vasoconstrictor coronariano, o que pode levar a crises de angina com isquemia miocárdica em pacientes com alguma deficiência na circulação coronariana. Os anestésicos locais, sem vasoconstrictor, além de apresentarem maior poder de toxicidade, produzem uma anestesia pulpar de curta duração, o que impossibilita o controle e adequado da dor na grande maioria dos procedimentos odontológicos, requerendo suplementação anestésica durante o procedimento e provocando estresse no paciente. Quando o paciente sente dor, é uma situação estressante, a liberação de catecolaminas endógenas, adrenalina e noradrenalina, chega a ser 40 vezes maior do que numa situação não estressante, o que é muito superior à concentração de vasoconstrictor utilizada por nós, cirurgiões dentistas. Acredita-se, então, que caso aconteça alguma complicação com o paciente, não será pelo vasoconstrictor do anestésico, mas sim pelas catecolaminas endógenas liberadas na circulação, já que a quantidade liberada em uma situação de estresse é muito acima da contida em um tubete odontológico, tornando-se irrisória a quantidade ali presente. Quais os cuidados especiais para que seja realizada exodontia em caráter de urgência em um paciente hipertenso que, mesmo sob medicação controlada, não tem sua pressão arterial normalizada? Caso o paciente com hipertensão descontrolada ou grave precise de atendimento odontológico de urgência, seja com dor, infecção ou sangramento, o mesmo deve ser encaminhado a uma consulta com o médico e o atendimento odontológico deve ser realizado a nível hospitalar, com monitoração por eletrocardiograma, estabelecimento de uma linha intravenosa e sedação. Para pacientes que tenham pressão arterial assintomática maior ou igual a 160 por 100 milímetros de mercúrio, o tratamento odontológico eletivo deve ser protelado e o paciente encaminhado ao médico assim que possível para uma avaliação e tratamento. Pacientes com pressão arterial menor que 160 por 100 podem receber qualquer tratamento odontológico necessário com um risco muito pequeno de um resultado adverso. Cabe citar aqui que muitos pacientes, na expectativa do atendimento clínico na unidade de saúde, ficam tensos e uma elevação na pressão arterial pode ser identificada. Em muitos pacientes, tal alteração ocorre apenas nesses momentos de encontro com o profissional de saúde e a pressão se mantém normal
em outras situações cotidianas. Assim, é fundamental que o paciente sinta-se relaxado e à vontade no momento em que se mede a pressão. Para aferir a pressão arterial no consultório, deve-se permitir que o paciente descanse por pelo menos 5 minutos antes do procedimento, sendo que o mesmo não deve ter fumado ou ingerido cafeína por pelo menos 30 minutos antes da aferição da pressão. O paciente, além disso, deve permanecer sentado em linha reta e os braços apoiados na altura do coração. A braçadeira colocada na artéria braquial, na porção superior do antebraço, que deve cobrir 80% da mesma. Recomenda-se fazer 2 registros e um intervalo de 5 minutos entre cada registro. Antes de iniciar qualquer tratamento odontológico, o cirurgião dentista deve determinar se o paciente pode tolerar o procedimento dentário planejado com segurança relativa. Essa segurança deve ser obtida através de uma anamnese completa na primeira consulta e na atualização das informações, pelo menos a cada 6 meses, ou sempre que o paciente deixe de ir ao consultório por um período prolongado. Após a anamnese, o cirurgião dentista deve realizar o exame físico do paciente, incluindo a ausculta cardíaca e pulmonar. Recomenda-se realizar em pacientes odontológicos a inspeção visual, que pode fornecer informações úteis para a condição clínica do paciente, bem como o registro dos sinais vitais. Há 6 sinais vitais: pressão arterial, frequência, que é o pulso, né? E o ritmo cardíaco. Também tem a frequência respiratória, a temperatura, a altura e o peso. Os sinais vitais devem ser registrados na ficha odontológica do paciente. Em um exame mínimo, recomenda-se que a PA e a frequência e o ritmo cardíaco sejam monitorizados em todos os pacientes em tratamento odontológico. Vale ainda lembrar que deve ser dada uma atenção especial à história médica, uso de substâncias ilícitas, quais medicamentos utiliza, uso de anestésicos e reações alérgicas aos mesmos. Tudo isso é de grande importância, pois usuários que sofrem de angina pectoris instável, infarto do miocárdio recente, AVC recente, arritmias refratárias, insuficiência cardíaca congestiva intratável, hipertensão grave não tratada ou não controlada, não é indicado o uso de vasoconstrictores, que são presentes nos anestésicos, né? E os anestésicos, ele tem papel fundamental na odontologia, agindo como adjuvante aos procedimentos clínicos, proporcionando conforto e segurança ao paciente. No entanto, é importante ressaltar a necessidade de uma anamnese completa, avaliação dos sinais e verificação da pressão. Agora, com relação ao uso de anestésicos locais indicados, diferente do que alguns pensam, a utilização de anestésicos não é contraindicada em pacientes hipertensos, desde que utilizados em doses adequadas. Anestésicos locais associados a alguns vasoconstrictores podem sim serem utilizados em pacientes hipertensos na odontologia,
e a felipredina ou a epinefrina são os mais indicados no atendimento a pacientes com hipertensão controlada. É importante frisar que os demais vasoconstrictores adrenérgicos contidos nas soluções anestésicas comercializadas no Brasil, a norepinefrina, corbadrina, né, e fenilefrina, não apresentam vantagem em relação à epinefrina. Ao contrário, podem apresentar limitações quanto ao seu uso. Portanto, o emprego de soluções contendo estes agentes não é recomendado. Sendo assim, caso a fenilefrina seja a sua única opção, encaminhe o paciente para o Centro de Especialidades Odontológicas, para uma universidade próxima ou para uma outra clínica que possa atendê-lo com um anestésico apropriado. Em caso de pacientes com diabetes descompensada, necessitando de atendimento de urgência, quanto ao uso de anestésicos, qual a melhor opção de escolha? Em caso de urgência, onde não há a possibilidade da espera, faz-se necessária a profilaxia antibiótica e o anestésico utilizado deve ser sem vaso, pois essas substâncias induzem o processo de glicogenólise hepática. O paciente diabético descompensado deve ser encaminhado ao endocrinologista e somente após a estabilização com o valor da glicose dentro dos parâmetros normais estabelecidos pelo exame, o paciente poderá realizar tratamento odontológico eletivo. No entanto, mesmo liberado do ponto de vista das suas taxas, esse atendimento demanda alguns cuidados. Dentre eles, a consulta deve ser realizada no meio da manhã e o paciente deve estar bem alimentado. As consultas devem ter curta duração e, caso se prolongue, o atendimento deve ser interrompido para que o paciente possa se alimentar. É importante lembrar que, para que esses pacientes possam se submeter ao tratamento odontológico, é necessário que estejam compensados e sejam liberados por seus médicos para realizar o procedimento. Além disso, o paciente diabético ele deve estar em constante acompanhamento devido à sua predisposição ao desenvolvimento de problemas periodontais associados à sua condição sistêmica. A anestesia local no consultório odontológico é realizada todos os dias. E se houver despreparo do cirurgião dentista no seu emprego, o mesmo estará correndo o risco de causar no paciente toxicidade em grau variável ou até mesmo provocar-lhe óbito. Sendo assim, o profissional tem que ter em seu consultório vários tipos de soluções anestésicas para atender a necessidade de cada tipo de paciente. Tendo em vista que a padronização de um único tipo de anestésico é um erro e o grau de toxicidade irá depender do tipo de anestésico usado e das condições sistêmicas do paciente. As reações alérgicas são muito raras e, em algumas vezes, os pacientes podem relatar como uma hipersensibilidade. A desconsideração de tais fatores podem colocar tanto o paciente quanto o profissional em sérias dificuldades. Com base no exposto, conclui-se que é importante ao cirurgião dentista conhecimentos dos aspectos farmacológicos dos anestésicos locais,
suas principais indicações e contraindicações, além das possíveis reações locais e sistêmicas advindas do seu uso. Imprescindível se faz também a realização da técnica escolhida, com a finalidade de oferecer ao paciente o melhor atendimento. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa web. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Aguardo vocês na próxima web, tá certo?